Nós vamos ter agora pela manhã no culto um dos sacramentos, e por sacramento vamos entender uma palavra ordem, uma das ordens dada pelo cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, é que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordem é para que nós pudéssemos todas as vezes lembrar do seu sacrifício pela ceia, a ceia do Senhor. E neste momento então nós vamos participar, vocês visivelmente, de um dos sacramentos, de uma das ordem do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo. Nós batizamos crianças porque nós cremos num Deus chamado Deus da aliança, no Deus que pela graça dele, através do seu Filho, se aliançou comigo, e eu creio que essa aliança é também estendida aos meus filhos, e assim por isso que nós batizamos as crianças. A igreja neotestamentária não, a igreja do Antigo Testamento, havia uma marca do povo de Israel, chamado povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento, que era a circuncisão, que era a cirurgia, podemos dizer, não com anestesia como nos nossos dias, mas era a cirurgia de fimose, era chamada circuncisão nos meninos, como ele tendo um sinal visível de uma graça invisível deste Deus da aliança. Aí vem a plenitude dos tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo, vem, tudo aquilo que apontava para ele no Antigo Testamento se cumpre como uma realidade, e aí vem o batismo, o sinal externo de uma graça interna. E por isso que nós vamos batizar nessa manhã o Isaac. Eu quero chamar aqui os seus pais, o diácono Maxwell e a nossa irmã Miriane, que tragam o Isaac aqui, para nessa manhã receber esse sinal externo, essa graça externa, que cremos que internamente também está sobre ele. Vou chegar para perto aqui de vocês. Bom dia para vocês, de uma forma especial. Eu lembrei de um salmo, Maxwell e a Miriane, nessa manhã, e todos vocês. É o Salmo 78, é o Salmo de Asaf, um servo de Deus. E Asaf, nesse Salmo 78, ele escreve algumas coisas que nessa manhã servem para vocês neste ato de batizar o Isaac. Ele diz assim, no que nós entendemos que são os versos 3 e 4 do Salmo 78. Ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura, ou à vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Justamente em cima destes versos aqui, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês agora nessa manhã. E antes de perguntar, Asaf nos diz algumas coisas aqui importantes. A necessidade, Maxwell e Miriane, de vocês transmitirem ao Isaac, à medida do seu crescimento, da sua maturidade, o que Asaf conta aqui: os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Deus já fez. E Asaf fala isso com muita propriedade, porque ele foi ensinado. Lá o livro das crônicas dos reis conta um pouquinho, não a vida de Asaf quando criança, mas como isso foi passado para ele também. E a importância é tão grande, porque Asaf chegou à idade adulta, chegou na sua fase de homem, na sua plenitude, ele passou por uma crise. E ele nos conta essa crise no Salmo 77. E o que fez ele sair de uma crise a ponto de achar que a graça de Deus tinha encerrado, as misericórdias de Deus haviam caducado, o que fez ele sair desta crise foi quando ele lembrou dos feitos de Deus
está lá no Salmo 77, verso 11, quando ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E isso aí fez ele estar firme em Deus e confiar em Deus como sendo uma rocha para ele pisar os seus pés. A gente tem visto, né, Maxwell e Miriane, como os dias têm sido maus, dias difíceis, a ponto de alguns casados, jovens casados, temerem até mesmo de terem filhos. Eu tenho um pastor amigo aqui em Belo Horizonte, e ele fala assim: Antônio, rapaz, eu já estou caminhando para 5 anos de casado, que medo que eu estou de ter filho. E ele até brinca, principalmente se for menina. Ele fala assim, mas por que essa fala? O que nós encontramos por trás dessa fala? A preocupação, que nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias que o tempo, se nós não tivermos um equilíbrio na vida, nos suga a tal ponto de terceirizarmos a responsabilidade da criação dos nossos filhos. E aí, a minha oração é que vocês sejam uma referência para a vida do Isaac. Que vocês não terceirizem o protagonismo da criação do Isaac, em todos os sentidos, em todas as facetas da sua vida. Então, diante disso, eu preciso fazer algumas perguntas. Maxwell e Miriane, vocês prometem ao Senhor, que concedeu a bênção e a dádiva de ter o Isaac, de criá-lo no caminho do Senhor? Sim. Vocês prometem também orar pelo Isaac, que eu acredito que vocês já têm feito isso, orar por ele e também com ele, vocês prometem? Vocês prometem, Maxwell e Miriane, fazer o que Asaf recomenda, na verdade, ele ordena como povo de Deus que façamos, contar a essa geração de vocês, que já é o Isaac, a realidade, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor já fez ao longo da história e também na vida de vocês. Então, diante destas respostas positivas ao que a palavra de Deus diz, nós vamos batizar esse meninão aqui nessa manhã. Pastor Tiago, você pode me ajudar aqui? Deixa eu ficar numa posição. Quer pegar alguma? Isaac, eu te batizo em nome do Pai, do Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra. Eu te batizo em nome do Filho, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E eu te batizo também em nome do Espírito Santo, aquele que mostra as obras que Cristo realizou e que ilumina os nossos corações que viviam na escuridão. E que esse Espírito que eu te batizo também, esse Espírito que pertence, que está selado na vida do seu pai, na vida da sua mãe e na sua vida por aliança deste Deus. Pai querido, obrigado, porque teus filhos entenderam a importância deste sacramento, desta ordem do Senhor da igreja, do cabeça da igreja, Jesus Cristo. Que nós devemos passar pelo batismo, um ato externo com água normal, não há nenhum poder miraculoso, nós entendemos, Senhor, nesta água, mas é um sinal externo daquilo que entendemos que é uma graça interna que opera e operará sempre na vida do Isaac. Pai, eu oro pela vida também do Maxwell e da Miriane, que dê, Senhor, a eles um coração resoluto em criar o Isaac debaixo do temor do Senhor. Que eles não terceirizem, como eu disse a eles, Senhor, essa responsabilidade, mesmo que sendo aos seus pais, mas que sejam eles protagonistas, senhores da criação, da instrução do Isaac.
e que eles possam lembrar do Isaac, daquilo que o Senhor já fez no passado, do teu poder e da tua graça por meio de Jesus Cristo. Pai, ajuda-os. E assim como eu sempre oro pelas... Senhor, que em nenhuma fase do Isaac ele venha experimentar os prazeres transitórios deste mundo, que traz tanta dor, tristeza e angústia ao coração dos pais, e consequências muitas vezes, ou na maioria das vezes, terríveis, ó Deus, aqueles que buscam os prazeres nesse mundo. Livra o Isaac disso, Senhor. Oramos no poder do nome e de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu tenho tido como um hábito chamar aqui os avós, porque os avós, eu acredito que como nunca têm sido participantes na vida dos netos. Maxwell, eu sei que trabalha fora, Miriane daqui a pouco já está voltando, também advogar aí, e quando eu fui visitar o Isaac, estava lá a mamãe do Maxwell ajudando lá. Então, assim, os avós sempre estão participando. Eu quero chamar os avós aqui, tanto materno como paterno, por favor, que venham aqui. Bom dia, queridos. Bom revê-los. Bom dia. Bom dia, bom rever o Senhor. Quero orar pela vida de vocês. Vou pedir ao pastor Tiago que orem pela vida dos avós, dos pais do Maxwell e da Miriane. Querido Deus de amor, de misericórdia, que se manifesta, ó Deus, através da bênção da família, que por Ti foi ordenada desde o princípio ao homem, para que de geração em geração o Teu nome fosse divulgado, o Teu nome fosse reverenciado, a fim de que um dia, Pai, todos nós fôssemos reunidos na grande família, que está, ó Deus, sendo cada vez mais reservada para nós, quando o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, retornar dos altos céus e nos reunir. Aqui estamos, ó Deus, com uma família que foi, antes da fundação do mundo, ordenada a se ajuntar, ordenada, ó Deus, a ter, na verdade, este pequenino aqui como o mais novo dessa família. Obrigado porque o Senhor ajuntou Maxwell, Miriane, consequentemente as suas duas famílias. E aqui estão, ó Deus, como representantes do cuidado para com seus filhos e agora para com seu neto. Pedimos do alto conhecimento, discernimento para educar o seu neto nos caminhos do Senhor. Para, Deus, intercederem por ele e pelos seus pais até os últimos dias das suas vidas. E, ó Deus, serem testemunha de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor protege os seus filhos com uma proteção, ó Deus, maravilhosa, a fim de que o seu nome seja engrandecido. Portanto, ó Deus, louvamos ao Senhor por essa linda família que aqui está. E por todas, ó Deus, que compõem também esta família. Nós que aqui estamos, somos famílias do Senhor. E, Pai, igualmente responsáveis por esse pequeno que agora se apresenta diante do Senhor e diante do seu povo. Nos ajude também, ó Pai, a cuidar deste pequenino, a falar do amor de Cristo a ele e a sustentar essa família toda em oração. Louvamos a Ti e assim sempre o faremos. No nome do Senhor Jesus. Amém.